Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Enquanto você abre, nós queremos convidá-los para estar nos nossos cultos, né? Amanhã nas congregações, quinta-feira estamos aqui, noite da bênção, sábado vamos estar aqui nos consagrando, domingo que vem vai ser um grande culto de jovens, porque no outro final de semana vamos precisar de grande parte da juventude nos ajudando lá em igrejinha, no Congresso de Missões, para não ficar muito cansativo. Então foi invertido. No último domingo, então será do círculo de oração. Tá bem? Eu passei áudio para alguns irmãos e eu fui bastante quebrantado hoje de manhã, né? Irmão Oberdan e a sua esposa, eles ligaram para mim. Aí o Oberdan falou uns 15 minutos, depois passou para a esposa, ele falou mais de meia hora, né? E a gente viu um coração ardente por fazer algo especial para Deus. E eu não sei se alguém caminha aqui mais do que o Oberdan, visitando, evangelizando e vendendo aqueles bolinhos dele, né? Mas como visita as pessoas? E sempre tem visitantes lá. Aí ele falou: pastor, eu não sei se tem algum lugar em Forqueta que eu não entrei ainda, mas eu vou repetir tudo de novo, não vou parar, aquele jeito simples dele, né? Uma bênção. Mas eu quero ir lá na Vila Esperança. Ele encontrou pessoas desviadas ali, crianças carentes, e algumas vezes falava e outras chorava. E a gente vai ouvindo e a gente chora também, né? E aí a irmã Andréia disse: pastor, tantas crianças que precisam de roupa, precisam de alimento. Ela queria fazer um almoço. Pastor, a gente consegue, os panelões vão fazer um grande almoço aqui, vamos fazer um culto. E eu vi que há um euforismo, né? Tem coisa que a gente tem que dizer: espera aí, vamos fazer de uma maneira mais tranquila para fazer bem feito. Quer fazer nesse domingo. E eles falaram tanto quebrantamento que a gente ficou com dificuldade de dizer não. Eu disse: as coisas se programam sempre por mês, né? Precisa organizar direitinho. Eu disse: mas se nós invertermos, ao invés de fazer um grande almoço, vamos dar um lanche, um cachorro quente, daí é mais rápido para fazer. Aí ela disse: eu quero conseguir ervas, vamos fazer uma mateada lá. Eles levam água quente, as cuias, a gente doa as ervas. Eu já fui lá, tem uma quadra de esporte, e a pessoa disse que está à disposição. Se eu quiser um domingo à tarde, toda à disposição. Amanhã eu vou lá, passar lá dentro, dar uma olhada. Mas eu não consegui segurar, eu tive que compartilhar com alguns dos irmãos. E eu louvo a Deus, porque o número de irmãos que se comprometerem a ajudar, a gente vai conseguir fazer. Vamos lá, vamos organizar. Não é uma coisa estrondosa, não, é botar o sonzinho mesmo de lá na quadra, levar as cadeiras, talvez precisar do irmão Claudinho aí, para ver para a gente levar mais essas cadeiras, talvez uns bancos. Vamos colocar lá no domingo à tarde, vamos adorar. Pastor João, convida o irmão Vercidino, a possibilidade de ir também. Falei para a irmã Patrícia para ir lá para cantar. E nós vamos lá levar uma palavra e depois dar cachorro quente para aquela garotada. Quem sabe o Senhor Deus possa transformar algumas vidas. Então eu conto com a igreja do Senhor para orar e para irmos lá. Amém, amados? Vamos à leitura da palavra no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículos 47, 48 e 49. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 47. Essa é a palavra do Senhor. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarás, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Aleluia. Aqueles que estudam a palavra sabem que isso aqui foi uma expressão de Estevão. Desde lá do capítulo 5, Estevão confrontando o jovem Estevão, que foi o primeiro mártir, o diácono da igreja, porém cheio do Espírito Santo. Aleluia.
Hoje nós vamos começar esse estudo, a mordomia do corpo. A irmã já pode, isso, já está ali, a mordomia do corpo. Essa lição, a segunda lição da escola bíblica, que foi para o dia 14, nós vamos procurar esmiuçar o máximo, para que possamos receber o máximo de informações sobre o que Deus tem colocado no coração do servo de Deus, o autor desta lição. Eu necessito entender que eu não sou meu. Eu preciso que você entenda também que você não é de você mesmo. Que nós não fomos feitos para dominar essa matéria. Não. Nós precisamos entender que existe uma razão para a minha existência, para a nossa existência. E quando eu li esse texto, por que Estevão disse que Deus não habita em templo feito por mãos de homens? Porque o habitar não é a manifestação temporária. O habitar é viver ali dentro, é estar sempre. Então o Senhor formou o homem com a excelência da criação, para que ele possa habitar dentro do homem. Amém? Vocês tomaram assento, amados. Nós vamos fazer uma análise e nós vamos ler também os textos da revista. Se o meu corpo não é meu, então de quem é este corpo? Nós somos feitos para a glória de Deus. Vamos fazer uma análise rapidinho para a gente começar já a desenvolver o texto, tá bem? Quando você tem algo, vamos dizer de um patrimônio, de um veículo, uma bicicleta, algo que é seu, ele vai para onde quer? Não. Você precisa conduzir. É seu. Tem que ser conduzido por você. Aquilo que você tem autonomia. Mas se é um animal, por exemplo, um cachorrinho, tantas pessoas que gostam do cachorrinho, você deixa ele solto ir para onde ele quiser? Não, tem aqueles que botam a coleirazinha, a correntezinha, vai para cá, para lá. E mesmo a liberdade que ele tem, às vezes é dentro do quintal, é ali na casa. Se saiu para a rua, já traz. Todo animal que sai para a rua, ele vem às vezes ferido, ou vem sujo. Assim nós também. Deus nos fez. Porém, estabeleceu limites para nós. Tem uma área de ação que nós temos liberdade. E todos aqueles que romperam essa área de ação não entenderam os propósitos de Deus. Por exemplo, o cachorrinho que está lá dentro de casa. Por que é que muitos cuidam daquele cachorrinho para não sair? Porque está protegendo ele. Ele saindo, outro animal pode ferir ou ser atropelado. Não saia desse limite, porque dali para frente você corre risco. Dali para frente pode acontecer algo inesperado. Assim Deus faz conosco. Estabelece um limite, não é para nos deter, para nos pressionar, para nos prender, não, é para nos proteger. Os limites estabelecidos por Deus é para que haja proteção sobre a nossa vida material e espiritual. Por isso disse Jesus: examinai as Escrituras, porque cuideis dela vida eterna. Amém? Então, quando se lê a palavra e diz: olha o que você está fazendo, para onde está indo, o que está falando, não olhe com maus olhos, olhe com bênção, porque lá fora ensina a falar o que não deve, fazer o que não deve, andar de maneira desordenada, entristecer o Senhor, e a consequência vai ser a morte. Então Deus levanta os seus servos e estabelece limites. Deus fez isso com Israel. Moisés subiu ao monte, o Senhor escreveu: aqui está as normas, aqui está como Israel deve proceder. Na dispensação da graça, com a volta ou com a vinda de Jesus e o seu sacrifício, as ordens não mudaram, elas se adaptaram para a dispensação da graça. Se nós lermos o Novo Testamento, vamos ouvir muitas palavras que o Senhor diz, como por exemplo
no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os que choram, têm fome e sede de justiça, os pacificadores. Sempre haverá limites estabelecidos. E os discípulos aprenderam esses limites, viveram esses limites e ensinaram esses limites. Agora, muitos de nós não queremos os limites. E há muita gente que já rompeu os limites. Olha, Deus da bondade, Deus da misericórdia, Deus que estende as mãos, Deus que abençoa. Mas a maioria não pregam sobre um Deus que é juiz, um Deus que aperta, um Deus, como disse Jesus: não temei o homem, que pode apenas matar o corpo, mas temei a Deus, que além de matar o corpo, ainda lança a alma no inferno. Não se pregam mais essas mensagens, não se pregam mais a palavra da cruz, já não querem mais pregar aquilo que Jesus disse: alguém quer ir após mim, negue-se a si mesmo, cada dia, toma a sua cruz e siga-me. O evangelho da cruz não querem mais. O evangelho do sacrifício, não. Só bênção, 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 bênção. E o mundo está se preparando para o anticristo. Jesus está voltando. E eu fico assustado com homens que dizem, entre aspas, homens de Deus, que não pregam santidade e comunhão com Deus. Eles vão pagar. E nós que temos uma formação missionária, o que Deus coloca no nosso coração é: prepara a igreja, ensina a igreja, porque breve o Senhor voltará para buscar o seu povo. Amém, amados? Essa introdução de comentário é para que nós possamos ler, é o texto da verdade prática da nossa revista. O primeiro quadro diz lá: rogo-vos, pois, vamos voltar um pouquinho mesmo, é isso? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, o apóstolo Paulo falou aos Romanos, capítulo 12, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quantos de nós já lemos isso? Quantos de nós já ouvimos pregar sobre isso? E quantos de nós aplicamos isso? Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer: eu sei o que estou fazendo, não vou ouvir nada de pastor, né? Em decorrência dos escândalos de homens que têm trazido excessos, agora outros liberam demais, não querem estar centrado. Nós ouvimos e pouco fazemos. Mas olha só a verdade prática, e eu procurei dar destaque. Olha aí, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, e portanto deve ser preservado para a glória de Deus. Aleluia! Eu disse para a Glória Irmã, me alegrei muito revendo e reestudando isso. E antes da gente começar a ler o texto, você pode dizer: a minha mão é para a glória de Deus, os meus pés é para a glória de Deus, a minha cabeça é para a glória de Deus, o meu corpo é para a glória de Deus. E nós precisamos preservar o que temos para a glória de Deus. Eu vou dizer agora, e no final nós vamos voltar a falar isso. O preço da cruz do Calvário não foi para comprar apenas o coração. O preço da cruz do Calvário foi para comprar a ovelha completa. Completa. Espírito, alma e corpo. Deus só quer o coração. Converte daqueles que não têm comunhão e intimidade com Deus. Porque o templo de Deus que somos nós é santo e o Senhor tem ciúme dele. Precisamos cuidar do nosso corpo para a glória de Deus. E estão alterando os corpos por aí. Pode fazer o que quiser no corpo, pode fazer o que quiser. O homem será homem, a mulher será mulher, e ninguém tem como mudar isso. Alterando aquilo que Deus determinou. E querem praticar, e querem desenvolver e fazer. Eu não vou nem entrar nessa área, porque tem muita coisa boa para falar aqui. Mas eu e você que estamos aqui nessa noite, apresentemos os nossos corpos a Deus. Que o Senhor
Ele tenha prazer de olhar para o seu corpo e para o meu corpo. Que Deus tenha prazer de olhar. Que nós possamos cultuar e adorar a Deus com o nosso corpo. Culto racional, de consciência. Eu costumo dizer que culto racional é aquele culto 24 horas por dia. Quando eu levanto, adoro a Deus. Corpo, alma e espírito. Vou para o trabalho, adoro a Deus. Volto ao trabalho, adoro a Deus. Que Deus me contemple durante aquele dia e veja que eu estou tendo cuidados para não entristecê-lo, nem com a minha aparência, nem com a minha linguagem, nem com os meus negócios, nem na maneira que eu ande. Eu sou servo de Deus e sou feliz por isso e sou realizado por isso. Eu me apresento totalmente ao Senhor. Nós vamos fazer uma leitura sequencial, do texto. 1 Coríntios 6, 12 a 13. Vai estar aqui também na tela, que nós pegamos a mesma linguagem que está na revista, a partir do versículo 13, e a gente vai lendo juntos para ganharmos tempo. Diz assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui já chama a nossa atenção. Versículo 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Agora olha a pergunta aí no versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membro de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Mas, versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E olha o conselho do apóstolo: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora o versículo 20 nós colocamos destaques aqui. E vamos repetir esse texto depois de muitos argumentos. Diz: porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não sou dono de mim mesmo, sou do Senhor, espírito, alma e corpo. E para o espírito, alma e corpo tem princípios. Qualquer um que extrapola os princípios estabelecidos sofrerá consequência. E não adianta dizer: não, eu faço isso porque fulano de tal falou que pode, ou porque outro disse que pode. Aqui está à disposição de todos. Examinai as Escrituras, leia a palavra. Eu estive em uma igreja, até se analisou, não vou citar nomes, nem onde, para não ter problema, mas se pregavam e ensinavam os jovens que uma vez que eles não conseguiam ficar sem se fornicar, usassem preservativos. E no final do culto, na saída, na mesa lá, estavam alguns preservativos. E muitos jovens pegavam e casados também. Aí nós começamos a analisar. Meu Deus, a que nível está chegando o ensino da palavra de Deus? As pessoas já não querem ouvir e líderes estão preocupados somente em agradar as pessoas, não em revelar a palavra. Mas Paulo chamou atenção aqui, no versículo 18, diz: fugir da prostituição. Fugir. O casamento, a união conjugal, à luz da palavra, é uma bênção. Fora da palavra é contaminação e leva para o inferno.
O nosso corpo, templo de Deus. O nosso corpo é morada de Deus. Então vamos fazer algumas análises aí. Quadro 7, olha ali. A configuração do projetor está muito fechada, mas dá para a gente ler todo o texto. Olha só. O valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando sua imagem e semelhança. Deus fez o homem do pó da terra, deu ao homem vida, e este homem tornou-se a imagem e a semelhança de Deus. Vamos, segura aí, marca um pouquinho, vamos analisar aqui. E foi tão bom, no domingo, comentário que Deus deu ao presbítero Manuel, isso é coisa grandiosa, quando nós começamos a analisar. À medida que vamos lendo, Deus nos leva a situações tão grandiosas, a revelações tão grandiosas. E ele comparou a um arquiteto. Quando o arquiteto ele começa a elaborar a planta de uma edificação, a arquitetura, primeiro ele pensa, é aqui. Depois ele leva para o papel e começa a riscar ali, ponto por ponto, como está em sua mente. Ele não pega assim, vamos construir e acabou. Não, se projeta, se analisa, se organiza, para que possa executar aquele projeto. E Deus, quando ele disse, quadro seguinte, minha irmã, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aonde estava o homem? Ele disse, façamos. O homem estava na cabeça de Deus, no pensamento de Deus, no coração de Deus. Os projetos para a raça humana já estavam na mente de Deus. E aí o Senhor só executou o que estava. Eu gosto de ilustrar da seguinte maneira: foi feito um boneco de barro, certo? Pegou o pó da terra, fez o homem. E ali está o formato físico de um homem, mas era barro maciço por dentro e por fora. O que Deus fez? Soprou nas narinas do homem. E a Bíblia diz que o homem tornou-se alma vivente. Na próxima terça-feira vai ter um estudo sobre a estrutura física do ser humano. E é surpreendente. É coisa grandiosa. Deus passou no sopro aquilo que estava na sua mente, no seu coração. Quando soprou naquele boneco e tornou a alma vivente. As milhares de células que se precisa do corpo, sistema de defesa que tem o corpo, formação orgânica, a perfeição de cada um dos sistemas neurológico, circulatório, digestivo, respiratório, tudo estava no pensamento de Deus. E Deus soprou e disse: eu vou colocar dentro do homem, eu vou fazer o homem para a glória do meu nome. Eu fui feito para a glória de Deus, você foi feito para a glória de Deus. Quantos pregadores pregando dizem: para tudo as outras coisas o Senhor disse, haja a sua palavra. O homem não disse, apareça ou haja o homem. Não, ele disse, façamos. E se Deus procurou fazer o homem, existe um propósito excelente. E por isso nós lemos, e Paulo diz, que o Senhor fez o homem para ser templo dele, para ser morada dele. Deus tem prazer, pelo seu Espírito Santo, de agir em nós. Eu não sei qual o nível de sua alegria quanto a isso, mas isso alegra a minha alma, porque eu não mereço, mas Deus tem prazer de habitar em mim. Por isso esse quadro seguinte diz:
Quando compreendemos essas verdades bíblicas, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador. Pois, segundo a sua palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Oh, aleluia! Aleluia! Você precisa olhar para você mesmo e valorizar. Valorize o corpo que você tem. Não mete o mundo nesse corpo. Não mete as bebidas, as drogas nesse corpo. Não tenha vaidade nesse corpo. Tenha cuidado nesse corpo. Eu posso até ser excessivo em alguns pontos, mas eu entendo que só terá um corpo glorificado quem apresentar um corpo santificado. Deus não vai pegar alguém que contaminou seu corpo e dar a essa pessoa um corpo glorificado. Eu não entendo e eu não aceito isso. Eu entendo que nós vamos nos apresentar espírito, alma e corpo santificado para Deus. E eu disse que eu ia falar, e eu vou falar outra vez. O sacrifício expiatório de Cristo na cruz não foi só para ter o coração. Ah, o Senhor só quer o coração. Primeiro é que a pessoa que fala isso não entende o que é o coração. Não sabe o que é o coração. Quando Jeremias diz o Senhor, quem conhece o coração do homem? Então disse Deus, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele não sabe o que é coração. Senão o coração é o centro da vida. Não é esse organismo aqui, ó. Isso aqui é apenas um organismo que foi intitulado pelo nome de coração. Mas tudo está aqui, ó, na mente. Por isso, Paulo diz em Filipenses 4:8, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, que isso ocupe os vossos pensamentos. Alguém até perguntou para mim, e foi engraçado. Disse, olha, uma pessoa disse que é apaixonada por outra pessoa. Disse, você está dentro do meu coração. Aí aquela pessoa apaixonada teve um problema cardíaco. E aí fez um transplante de coração, recebeu o coração do outro. E aí? Perdeu a paixão? Vai ficar apaixonada por aquela que aquele outro que estava com aquele coração tinha, né? Não. Porque isso aqui é apenas o órgão. O sentimento está aqui na consciência. Ocupe os vossos pensamentos. Controle os vossos pensamentos. Aleluia. E que o Espírito de Deus guarde os nossos pensamentos. E aí se repete. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu vou ficar muito feliz se ao sairmos daqui, alguns de nós vão dizer, eu preciso cuidar dessa matéria aqui, porque é do Senhor. Esse corpo aqui não é meu, é do Senhor. E se Ele não permite, então eu não posso fazer nada nesse corpo. Eu não posso alterar esse corpo. Não posso alterar. Por quê? Porque Deus me fez assim com um propósito. Cuide do seu corpo da melhor maneira. Cuide. Não vai colocar vaidade, alterar esse corpo. Não vai colocar drogas. Zere. É pecado usar um creme, alguma coisa para que a pele fique boa? Não. Não é pecado. O pecado é alterar o que Deus estabeleceu. Como nós falamos no domingo, alguém dizia assim, Deus, o Senhor não sabe não, quem sabe sou eu vou alterar isso aqui, eu vou mudar isso aqui, porque tu não sabe, quem sabe sou eu. Confronta diretamente com o que foi estabelecido pelo Criador. E ai de nós, esse tipo de mensagem ninguém aceita hoje. Não, pastor, que é isso? Não tem nada a ver. Um dia eu e você vamos comparecer diante do Senhor. Eu quero glorificar a Deus com o meu corpo.
Eu nasci para isso. Vamos analisar a dimensão material do corpo? Eu vou só dar uma passadinha, vou deixar para a irmã Glorimar, na próxima terça-feira. Ela vai trazer bem detalhado, e eu me alegrei, os irmãos veio domingo, né? Viram como foi grandioso, mas agora ela vai ampliar mais. A dimensão material do corpo, a formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo humano. Gênesis 1, 26 a 28, olha só. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glória a Deus. E domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea, os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus fez o homem e deu a esse homem a capacidade de dominar toda a criação. Tudo o que ele disse haja, o homem recebeu poder para dominar. Isso já é grandioso, tá? Isso já é glorioso. A capacitação que Deus colocou no homem. E o diabo sabe disso. Por isso que ele chegou lá no Éden e enganou a mulher, porque ele queria que aquilo que Deus fez perfeitamente pecasse contra Deus. Eu me lembro como hoje de um pastor que dizia: Satanás tirou a glória de Deus do homem, conduzindo ele ao pecado, e o rosto, a aparência do homem mudou, mas em Cristo Jesus restaurou a aparência espiritual do homem. Servos de Deus adquiriu novamente aquilo que o Senhor tinha dado. E o apóstolo Paulo ainda diz: o último inimigo a ser destruído será a morte. Vai chegar um dia que eu não somente vou estar com uma aparência melhor como servo de Deus, eu vou receber o aspecto do Filho de Deus, eu vou ser semelhante a Ele, porque a matéria será transformada para a glória do nome do Senhor. Você foi feito para a glória de Deus, e eu fui feito para a glória de Deus. Então meu corpo não é meu, é para a glória de Deus. Precisamos ter essa consciência. Vamos ao quadro seguinte. Foi uma obra maravilhosa, nas palavras do rei Davi. Coisa grandiosa esse texto que nós ouvimos no domingo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. De repente você que está aqui nem analisa o quanto foi maravilhosa a criação de Deus, no aspecto do homem, da mulher e de todas as belezas que existem. E Deus nos ama tanto. João não conseguiu expressar a maneira, de tal maneira. Eu fui com a minha esposa nas Cataratas do Iguaçu. Eu conheci também as 7 quedas de Guaíra, antes da Itaipu. E aí nós estávamos olhando aquelas corredeiras, né? As cachoeiras. Estavam ali no carro, o Mandina estava com a gente. E aí quando eu entrei no carro, estávamos voltando, eu disse para a Glorimar: você imagina o quanto Deus se alegra com isso? Deus olha e diz: coisa linda, não é verdade? Coisa linda. E nós tivemos lá no Peru, fronteira com Bolívia, e vimos o lago Titicaca, cima da cordilheira, uma coisa linda, águas transparentes. Eu disse para a Glorimar: olha que coisa linda. Mas ali nas cataratas eu falei para ela: aqui não ficará pedra sobre pedra. Diz a Bíblia que a terra se queimará com as obras que nela há. Tudo isso vai ser destruído, mas a igreja do Senhor será preservada.
Ver o quanto somos importantes para Deus. Ver o quanto Deus nos ama. Nós vamos em alguns lugares da terra e ficamos, mas que coisa linda. Ficamos parados, analisando, mas que espetáculo isso aqui. No Salmo 19 que diz: os céus proclamam a glória de Deus. Fotos do firmamento de uma maneira tão excelente. E a gente vê, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite, outra noite. Não se ouve som nenhum da sua voz. Toda a criação adora. Toda a criação engrandece. Mas a Bíblia diz que toda a criação no contexto da terra, diz que essa terra enrolará como um pergaminho. Mas você e eu seremos preservados. Só vai enrolar com eles aqueles que desobedecem. E assim mesmo não é aquela coisa, você enrolou e acabou. O Senhor disse que serão lançados no lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então vamos preservar a nossa vida, vamos preservar o nosso corpo para Deus. Eu estou esperando um corpo glorificado. Olha aí, Salmo 139, 15 e 16. Isso é coisa grandiosa do salmista. Além dele admirar e dizer da sua formação, olha o versículo 15: os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto foi feito e entretecido nas profundezas da terra. Estava lá no oculto. Olha o versículo 16: e os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes de você e eu sermos formados no ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia. Há um propósito na sua criação. Você não é obra do acaso. Não existe lógica para aceitarmos a teoria da evolução. Charles Darwin estava fora de si e até admirável muitas de suas colocações ali em Galápagos, no Equador, quando ele ali começou a ver aquela grandiosidade que é as Ilhas Galápagos, e ele começou a analisar, e ele chegou a uma conclusão humana e louca, dizendo que há uma evolução. Há evolução, mas é limitada. Ninguém chega ao nível da evolução humana, porque o homem é a coroa da criação de Deus, e ninguém pode tirar isso. Por isso eu coloquei, louvemos a Deus por sua maravilhosa criação. Vamos para o seguinte: Deus cuidou de redimir o nosso corpo. Aí vamos repetir. Por quê? Porque o sacrifício da cruz não foi somente para ter me redimido de forma espiritual. Não. Ele me redimiu completo. Nosso corpo também é alvo do plano da salvação, concebido por Deus na eternidade. Jamais podemos falar da obra da redenção excluindo suas implicações quanto ao nosso corpo. Cristo não redimiu apenas a nossa parte espiritual, mas também a nossa parte material. A remissão do Calvário, o Senhor, Ele salvou para si. Eu não tenho exatamente o texto, mas você sabe, em Apocalipse, João disse: e o Senhor escolheu para si homens de toda tribo, língua e nação, e constituiu como reis e sacerdotes. Eu creio nessa verdade. Mas vamos a 2 Coríntios 5,10, que já começa a apertar. Olha o que diz aqui, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós vamos
e teremos que prestar conta diante do Senhor. Isto significa, e está grifado, que sem a redenção do corpo, a obra da salvação não está completa. Vamos para frente, porque a hora corre. A grande consumação de toda a história da redenção ocorrerá no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nosso corpo, ou nossos corpos serão glorificados. Aleluia. A glorificação do corpo é o último estágio do processo da salvação. Às vezes eu falo assim: Deus, os irmãos sabem quanto eu gosto de adorar, de cantar. Até falei para a Glória mais esses dias: acho que eu vou parar de estar pregando, vou cantar, adorar, cantar. Ele está dizendo: não faça isso, Deus te usa, então pregue. Eu gosto de adorar o meu Senhor. E aí esses dias eu estava falando: Jesus, eu não vejo a hora que 1 João 2,3 aconteça comigo. Filhinhos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, com base nesse argumento. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando eu ver Jesus aparecer nas nuvens do céu para arrebatar a igreja, eu vou ser glorificado, meu corpo vai ser transformado. E aí esse cansaço que às vezes quero cantar, não consigo, e essa batalha que vem na mente, que às vezes não me deixa concentrar na adoração, vai sair, e eu vou poder adorar o meu Deus em espírito e em verdade. Oh, aleluia, eu não vejo a hora disso acontecer. Vamos ao quadro seguinte, minha irmã. A verdadeira doutrina bíblica diz que nossos corpos ressuscitarão. O que é incorruptível seria o que é corruptível, desse não está correto, será revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal será revestido da imortalidade. Quantos de nós lemos isso? Quantas vezes lemos isso? Mas passa simples. Você não se alegra? Um dia eu não vou ser mais mortal. Um dia o que está em mim que pode se corromper vai sair, e você é incorruptível. Eu estou lutando para isso. Por isso eu tenho que apresentar o meu corpo a serviço de Deus. Vamos ler rápido o texto. 1 Coríntios 15, 51 a 54. O apóstolo Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E ele continua: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão como? Incorruptível, e nós seremos transformados. Olha o versículo 53: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. É necessário. Com a torre de Babel não conseguiram chegar ao céu. O céu só chega aqueles que foram transformados. Aleluia. E olha o versículo 54: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Eu sempre falo isso para mim, e eu quero compartilhar com os irmãos. Nós estamos correndo risco de morte. Nós somos entregues à morte todo dia, e estamos correndo risco de morte espiritual e de morte física. Ou eu desvio do mundo, ou eu me consagro a Deus, ou eu vou morrer espiritualmente. E eu não sei quanto tempo esse coração vai continuar funcionando. Ele pode parar a qualquer momento. Mas eu trago comigo a palavra que eu aprendi ainda quando criança, e eu ouvi meu pai falar: eu tenho duas vidas. Se a material acabar, a espiritual é eterna. Aleluia! E eu vou zelar da minha vida espiritual. Isso significa que, olha que palavra,
os efeitos do pecado serão definitivamente removidos do nosso corpo e serão glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo ressuscitado. Já imaginou a gente não ter mais essa batalha na mente, no sentimento, dos olhos, do ouvido, desejos? Vai desaparecer definitivamente. Tudo que me leva ao pecado vai ser desfeito. E eu vou poder ser santo como Ele é santo. Eu vou poder adorá-lo como Ele é digno de ser adorado. Amém, amados? Eu tenho aqui ainda alguns slides, mas eu vou deixar. De repente a gente traz um pouquinho na outra terça-feira. Se a gente continuar, só um toquezinho, irmã Marta, olha, mais pra frente, olha aí. Volta um pouquinho, volta. Só esse aí. Eu vou ser glorificado. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Aleluia. Segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Dessa forma os salvos viverão eternamente com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Quero concluir dizendo: se você crer, vai ser assim. E se você não crer, vai ser assim. Se você crer, os salvos vão para o céu. Se você não crer, vai para o céu. Agora é importante dizer: o que crê e obedece, vai para o céu. O que não crê e não obedece, prepara-te para o juízo eterno. Porque Jesus não vai levar ninguém com tendência a pecado para o céu. Não vai subir, tem que ser transformado aqui, enquanto vivemos. É agora que você tem que vencer a carne. Diz para a carne: respeite a autoridade de Deus na minha vida, e eu não vou fazer o que você quer. Eu sou espiritual, e Jesus está voltando para buscar os espirituais. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Que esta palavra encontre lugar no teu coração. Que saia daqui pensando: você não é regido por normas humanas. O Espírito Santo está bem ali, dentro de você, dentro de mim. E Ele vai te alertar quando alguma coisa entristece. Se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Amém? Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus por esta palavra. Aleluia, aleluia.